Olá, queridos alunos! Hello, dear students! Como é que vocês estão indo hoje? How are you doing today? Esta é a primeira aula de uma sequência de 4 aulas, ou seja, a última série de 4 aulas, onde nós vamos fechar o raciocínio de todos os 16 tempos verbais. Nós já vimos 12. Agora nós vamos ver os últimos 4 tempos para inteirar os 16 tempos. E nós vamos ver esses 4 tempos são a união entre os perfeitos com os contínuos. Então vai ser presente perfeito contínuo, passado perfeito contínuo, futuro perfeito contínuo e condicional perfeito contínuo. É o eu tenho estado fazendo alguma coisa, eu tenho estado morando em Goiânia há 10 anos. Na língua portuguesa eles até existem, eu tenho estado morando, eu tinha estado morando, mas são muito raramente usados, mas em inglês eles são usados com muita frequência. Por exemplo, em português eu uso o presente simples para expressar que eu moro em Goiânia há 10 anos. Eu moro em Goiânia há 10 anos, quer dizer, 10 anos atrás eu me mudei para cá e ainda estou morando aqui. Em inglês você não pode falar I live in Goiânia for 10 years. Você tem que falar pelo menos um presente perfeito. I have lived. Eu tenho morado, eu tenho vivido in Goiânia for 10 years. O que é mais usado, o que os americanos mais usam, o nativo da língua inglesa mais usa, é esse presente perfeito contínuo. É o eu tenho estado morando em Goiânia por 10 anos. I have been living in Goiânia for 10 years. E aí o que vai variar é só o tempo do verbo auxiliar ter, porque o verbo auxiliar ele foi auxiliar dos 4 tempos anteriores, lembra? E ele vai ser o auxiliar também dos 4 tempos perfeito contínuos. Então, vai ficar eu tenho estado morando, tinha estado morando, terei estado morando e teria estado morando. Been living, estado morando, vai ser sempre assim. E nessa primeira aula da última série de 4, nós vamos ver o presente perfeito contínuo. É o verbo ter no presente, que tem 2 conjugações, né? Have ou has, e sempre vai repetir o been fazendo alguma coisa. Been living, been working, been waiting. É o estado fazendo. Vai ser sempre o been, que é o particípio do verbo to be, né? Estado. E o verbo principal no gerúndio. Então, been going, been waiting, been working, been living e assim por diante. Vamos ver o primeiro exemplo? Na afirmativa positiva, ela tem estado morando em Nova York por 10 anos. She has been living in New York for 10 years. She has been living. Ela tem estado morando. Na afirmativa negativa, ela não tem estado morando em Nova York por 10 anos. She hasn't. She hasn't been living in New York for 10 years. She hasn't been living in New York for 10 years. Na pergunta positiva, na interrogativa positiva, ela tem estado morando em Nova York por 10 anos? Basta colocar o verbo, o auxiliar, né? O verbo auxiliar has antes do she, antes do sujeito. Has she, tem ela, has she been living in New York for 10 years? Has she been living in New York for 10 years? E na interrogativa negativa, não tem ela vivido ou não tem ela morado em Nova York por 10 anos? Hasn't she been living in New York for 10 years? Hasn't she been living in New York for 10 years? Da mesma forma, a resposta curta, sim, ela tem ou não, ela não tem. Yes, she has or no, she hasn't. Yes, she has or no, she has not. Or no, she hasn't. Eu usei has porque o sujeito desse exemplo que eu resolvi dar aqui é she, né? Um pronome da terceira pessoa do singular. Se fosse, por exemplo, eles têm estado vivendo em Nova York por 10 anos, seria they have. They have been living in New York for 10 years. E aí vai ser they haven't been living in New York for 10 years. Have they been living in New York for 10 years? Haven't they been living in New York for 10 years? Yes, they have or no, they haven't. Tá vendo que legal? O presente perfeito contínuo. Fica ligado porque na próxima aula você vai ver o passado perfeito contínuo. The past perfect continuous tense. Um grande abraço e até lá.